palavra está com você. Então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho do livro de Neemias. Agora passar a tela aqui. A tela não quer ir. É porque você não você está no modo apresentativo? Tá. Isso. É uma pequena introdução, né? Eu peguei algumas palavras-chave as que eu peguei assim foram Deus, resgate, né? Que Deus vem como um resgatador, que leva o povo ao arrependimento, né? Faz o povo lembrar das suas promessas para viver um tempo de reconstrução. Então tudo gira em torno de Deus, né? Os autores prováveis são Esdras e Neemias. Eu li alguns artigos, né, que é bem certo, né? Mas falam que são memórias, reflexões de Esdras e Neemias. Data provável é de 445 a 425 a.C. E a palavra-chave é reconstrução. Então é uma palavra que a gente vai ver, eu acho que quase todos os capítulos. Aí eu trouxe aqui um pouquinho sobre a história de Neemias. Quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes e ele exercia um cargo de muita importância e era um homem de confiança do rei. Naquela época, o copeiro ele colocava a sua vida em risco, né? Porque ele experimentava o vinho, as bebidas do rei. Caso alguma estivesse envenenada, ele morreria no lugar do rei, né? Então, ele exercia um cargo de muita importância naquela época. E ele foi um homem também levantado por Deus para resgatar a identidade do povo. Porque até então, nós vamos ver aqui durante o estudo, o povo estava muito triste, abatido, humilhado. Então, o Senhor levantou Neemias para resgatar, né, a identidade do povo, levar o povo para mais próximo de Deus. E ele foi considerado um grande líder e administrador. Ele soube administrar tantas coisas, todas aquelas pessoas. E ele foi um governador de Jerusalém. Aí um panorama histórico, antes da gente começar a falar do livro de Neemias, né? O povo havia ficado exilado por aproximadamente 70 anos. E o motivo desse exílio foi rebeldia e desobediência. O povo se voltou contra o Senhor. Começou a fazer tudo aquilo que não era permitido, começou a adorar outros deuses, a se casar com pessoas de outros povos, e por aí vai. Em 2 Reis 25, do 1 ao 7, narra a queda de Jerusalém. Vou ler só um versículo aqui, o 4, que fala: Então o muro da cidade foi derrubado e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros que estava junto ao jardim do rei. Embora os caldeus estivessem cercando a cidade, o rei se foi pelo caminho de Arabá. Então o muro aqui ele foi derrubado e com isso trouxe a vergonha, a desonra para o povo de Israel, né? E com isso veio a fome, a vergonha, eles foram humilhados e viveram nesse exílio durante esse tempo todo. Aí agora eu vou trazer para vocês um pouquinho de cada capítulo, aquilo que eu achei de interessante em cada capítulo. No capítulo 1, são notícias sobre as ruínas de Jerusalém. Então, Neemias estava lá trabalhando no reino persa e ele começa a receber as notícias ruins sobre a situação do povo de Israel, que o muro estava derrubado, e ele se entristeceu bastante com isso. E ele se colocou em oração. Mesmo em tristeza, ele se colocou em oração. Ele começou a lamentar, a chorar e a jejuar. E através da oração, ele estava reconhecendo que só Deus é soberano e só Deus podia fazer algo para aquele povo, algo para mudar aquela situação, né? Então, Deus fez com que brotasse no coração dele o desejo de fazer algo. Esse algo que ele podia fazer é ir até Jerusalém, ver a situação, para que ele pudesse fazer algo para restaurar aquela cidade. E o que eu achei interessante nesse capítulo 1 também foi que o rei viu que ele estava diferente. Ele percebeu que ele estava triste. Então, nesse momento, o rei, ele mostrou que Neemias era muito importante para ele, né? Que não era apenas um simples empregado, mas alguém importante, que ele se importou com isso. Ou até mesmo Deus colocou isso no coração do rei,
para que olhasse para Neemias com outro olhar, né? O capítulo 2 e o 3 narram que Neemias vai para Jerusalém supervisionar a reconstrução dos muros. Mas para isso ele contou com a ajuda do rei Artaxerxes, né? Ele levou algumas cartas de autorização para que ele pudesse comprar madeiras, aquilo que ele precisasse para reconstruir o muro, né? Então ele foi obediente, né, ao rei, tanto que ele só saiu após receber a autorização. Então ele não foi rebelde em hora nenhuma, ele saiu só com a autorização do rei. E com isso ele revela ao povo o motivo da sua viagem, que ele queria fazer algo por Jerusalém. Eu achei que interessante que ele se mostra aqui como um líder que motiva as pessoas e que se envolve no projeto de reconstrução. Ele não ficou lá apenas dando ordens, falando, nós vamos fazer isso, mas ele envolveu todo o povo nesse processo de reconstrução. E lá fala que começou pelas portas, né? E lá em Jerusalém havia 12 portas, em lugares estratégicos e cada uma com significado distinto, né? Então, eu dei uma lida em todos, mas eu vou falar só da primeira porta, que é a porta do gado ou das ovelhas. E pelo que nos conta aqui no livro de Neemias, foi a única porta que foi consagrada a Deus, foi a primeira e única porta consagrada, né, pelos profetas lá. Era a porta destinada ao sacrifício. E essa porta hoje, né, trazendo para nós, nos nossos dias, ela nos faz lembrar de quem nós somos e a quem nós servimos. Porque era a porta do gado e a ovelha, e nós somos considerados o quê? Como ovelhas do Senhor. Igual diz lá em João 10,14, que o Senhor é o nosso bom pastor e Ele conhece as suas ovelhas. E das minhas sou conhecido. Então, essa porta tem um grande significado para o povo de Israel. É uma porta que era destinada ao sacrifício, né? À adoração, o que levaria as pessoas para estar dentro do templo de adoração ao Senhor. Então, todas as portas elas foram reconstruídas porque elas tinham um significado muito importante para o povo. Tanto o significado espiritual como material, né, que essas portas entravam coisas para o mantimento daquele povo, e até mesmo financeiro, né? Então, era, por exemplo, a porta do peixe. Era a porta onde havia muito comércio, as pessoas vendiam muitas coisas, recebiam pessoas de várias outras cidades. Então, cada porta ali tinha um significado e era importante reconstruir essa porta. Tá dando para entender? Tá tudo ok? Aí aqui eu trouxe algumas fotinhas das portas. Porta das ovelhas, porta do peixe, porta velha, porta do monturo, porta do vale, porta da fonte, e por aí vai. Então, várias portas, né? Algumas ainda existem, mas com nomes diferentes. Então, vale muito a pena estar fazendo um estudo só sobre essas portas aqui. Muito interessante. O capítulo 4, 6, aparece a oposição à reconstrução. E isso a gente pode trazer para a nossa vida, né? Sempre quando nós queremos fazer algo para Deus, sempre aparece aqueles opositores, aqueles que vão contra, né? Que zombam. Então, não foi diferente aqui no livro de Neemias. Pessoas se levantaram contra a reconstrução. E nesse momento, Neemias se colocou como um homem vigilante. A postura dele foi de vigilância. Ele foi construindo o muro, mas em todo o tempo ele estava se resguardando. Aí aqui fala que ele se resguardava com armas e vigilância o tempo inteiro. E ele fez com que o povo se lembrasse de quem era o Senhor em todo o tempo, trazendo o povo a identidade de que eles eram filhos de Deus. E colocando que eles deviam confiar em Deus, mesmo que os opositores se levantassem, que se eles confiassem no Senhor, as coisas, né, sairiam da maneira correta. No capítulo 5, Neemias se mostra com generosidade. Aqui mostra que as famílias passavam por muita precariedade, fome, não tinha muitas coisas, muitos não tinham onde morar, e principalmente fome, né?
Então, ele se levantou como ajudador das famílias pobres. Ele usou aqui de misericórdia com aquele povo. Ele restituiu casas para aqueles que não tinham, restituiu terras. Ele foi uma pessoa justa, né? Mais uma característica de um grande líder. E um líder segundo o coração de Deus, né? Então, ele se mostrou generoso com aquelas pessoas. No capítulo 7... mostra que os muros e as portas são reedificados, né? Então, todo o trabalho estava sendo concluído da maneira correta e nos mostra aqui a lista dos que voltaram do cativeiro. Então, a notícia foi se espalhando do que estava acontecendo em Jerusalém. As pessoas que haviam fugido, estavam em outras cidades, começaram a voltar para Jerusalém, para o seu local de origem. Então, começou a aparecer muita gente. Então, tem uma lista enorme com o nome de todas as pessoas que voltaram, as famílias dentro da sua descendência, né, de Abraão, né, de Isaac e Jacó. Então, cada um dos filhos lá, as 12 tribos, né, então fizeram essa lista grande, mostrando que o povo estava voltando, que as boas notícias estavam chegando nas outras povos, de que algo novo estava acontecendo em Jerusalém. E isso fez com que as pessoas tivessem o desejo de voltar para a sua cidade. No capítulo 8, Esdras lê a lei. Então, aqui eu percebi uma coisa, que Esdras ele foi bem didático. Por quê? Ele começou a explicar a lei passo a passo, palavra por palavra. Para quê? Para que não houvesse dúvida no povo, né? Para que isso ficasse gravado no coração e na mente deles. Aí eu até lembrei de Deuteronômio, né? Quando eu dei a aula, que a importância de se falar da lei para as crianças. E aquele povo passou 70 anos sem ouvir praticamente as leis do Senhor. Então foi feito esse trabalho pedagógico de Esdras e Neemias, instruindo o povo, explicando passo a passo sobre as leis do Senhor. E isso se tornou uma leitura diária. Então todos os dias eles tiraram tempo para ler as leis e para explicar ao povo da importância de obedecer às leis. Então, aqui entra também para nós a importância da gente ter o nosso devocional, a nossa vida diária de oração, de leitura da palavra, para que a palavra esteja fresca em nós, né? Que possamos passar essa palavra de Deus para as outras pessoas. E com isso, ele fez com que o povo se arrependesse e vivesse um tempo de consagração. Então, foi muito importante, porque quando a pessoa tem um entendimento do Deus que ela serve, ela gera um arrependimento de que estava pecando, fazendo coisas que não agradavam a Deus e que é necessário esse tempo de consagração para que se voltem para o Senhor, né, para fazer a vontade do Senhor. No capítulo 9, o povo confessa seus pecados. Então, aqui é um momento de arrependimento, né? Eles reconhecem a grandeza de Deus, que através da explicação das leis, eles puderam entender aquilo que Deus fez com o povo de Israel, da onde o Senhor tirou o povo de Israel e por que eles foram parar no cativeiro, por causa da desobediência, da rebeldia. Então, com isso, eles reconheceram a grandeza de Deus e que eles dependiam de Deus. E com isso é feito também a menção das promessas e milagres, menção dos erros do passado e o cuidado de Deus, né? Então ali eles perceberam como Deus foi zeloso, cuidadoso com o povo no Egito, mesmo eles pecando e errando, no deserto, como Deus cuidou, trouxe provisão para o povo, durante as guerras ali com Josué e por aí vai, que várias coisas eles foram aprendendo, como se fosse criança mesmo, eles começaram a aprender tudo para poder viver uma nova vida, uma vida de liberdade, que eles estavam vivendo presos, né? Então, foi necessário esse tempo de estudo da palavra mesmo, de confessar os pecados, arrepender, para viver realmente um novo de Deus. O capítulo 10 fala sobre fidelidade. Que o povo faz uma aliança com Deus, de que não pecariam mais, de que fariam tudo conforme a palavra de Deus. Eles se comprometem a andar conforme as leis do Senhor, e por aí vai, até
inicialmente, né, que eu li aqui na Bíblia, seria só a nobreza, os governadores e os levitas, os principais. Todos aqueles que tinham a capacidade de entender. Então, não queria colocar o povo inteiro para fazer essa aliança, se o povo não entendesse a importância dessa aliança. Aqueles que já estavam ali na liderança, junto com Neemias, já sabiam, já entendiam mais sobre as leis do Senhor e tinha essa consciência de fazer essa aliança com Deus. Agora, aqueles que não conheciam muito, estavam conhecendo, eles não iriam colocar para eles fazer essa aliança com o Senhor. Mas eu creio que com o tempo, eles foram conhecendo ao Senhor e fizeram aliança com Deus, né? E dentro dessa aliança, o que eles prometeram foram que andariam conforme a lei, que eles iam guardar e cumprir todos os mandamentos, que não dariam suas filhas aos outros povos e não tomariam filhos de outros povos. Então, entre outras promessas, né? Mas o principal aqui, que eles guardariam e cumpririam todos os mandamentos. Foi uma das alianças aqui que eles fizeram com o Senhor, para esse momento de reconstrução, né? Reconstrução tanto dos muros, das portas, como reconstrução de identidade, né? Da identidade deles como filhos de Deus, que até então eles se viam como escravos, presos, sem liberdade, não sabiam que tinha um Deus tão poderoso que cuidava, que estava com eles, mas agora eles já estavam tendo essa consciência. No capítulo 11 e 12, fala um pouco dos habitantes de Jerusalém. Fala da listagem das famílias que estavam em Jerusalém, fala dos sacerdotes e dos levitas, que os levitas tinham um papel muito importante, né, ali no templo. Consagração do muro de Jerusalém. Então, houve esse momento de consagração dos muros de Jerusalém. Então, foi um momento de louvor e alegria. Eles entraram, olha como Deus muda a realidade. Eles entraram naquela cidade com tristeza, né? Em ver tudo destruído, eles entraram tristes, humilhados, e no final disso tudo, eles estavam alegres, louvando ao Senhor. Então, aí mostra a diferença, aquilo que Deus faz, né? Que Deus tem poder para fazer, de mudar a realidade do seu povo. Quando o povo realmente se entrega, confia e deixa o Senhor estar à frente, né? Quando nós temos a oportunidade de fazer uma aliança com o Senhor, de nos comprometer a adorar somente a Ele, né? E como Deus mudou a história desse povo, Ele tem o poder, né? E pode mudar a nossa história. Às vezes a gente está passando por momentos de dificuldade, mas nós sabemos que nada disso é eterno, é para sempre. Mas é por um breve momento, porque o Senhor vem com escape, com descanso, assim como o Senhor veio para o povo de Jerusalém. O capítulo 13 é o último, né, que fala as últimas reformas. Aí aqui fala que Neemias havia voltado para o rei Artaxerxes. Eu cheguei à conclusão que ele voltou, né, para agradecer ao rei. Não está escrito aqui não, né? Mas eu acho que ele voltou para agradecer ao rei, contar tudo o que aconteceu e pedir, né, para ser liberado, porque ele iria cuidar do seu povo. Eu cheguei a essa conclusão e eu acho que foi isso mesmo. Então ele tinha ido até o rei e durante a saída de Neemias até a Pérsia, muitas coisas aconteceram. Então, quando Neemias volta, ele descobre os erros do povo e muda conforme as leis de Moisés. Então, ele descobriu que o povo estava fazendo algumas coisas erradas. Então, foi só o líder sair, né? As pessoas perderam o rumo de tudo e começaram a fazer tudo errado novamente. Então, Neemias veio para mudar tudo aquilo que eles estavam fazendo de errado. Mas ele não mudou pela sua cabeça, porque ele achava que isso é certo e isso é errado. Mas ele fez tudo conforme as leis de Moisés. Então, aqui eu coloquei os erros, né, que foram falados no capítulo 13, que foram estrangeiros, amonitas e moabitas. Na lei de Moisés, eles tinham que excluir esse povo. E durante esse breve distanciamento de Neemias, o povo de Israel, de Jerusalém, começou a receber esse povo para habitar no meio deles. Então, qual foi a decisão de Neemias? As mudanças, né? Excluiu todo o povo, né, de Jerusalém. Outro erro foi dentro do templo. O templo era um lugar consagrado, um lugar de adoração. E os sumos sacerdotes, eles receberam Tobias,
Tobias foi um dos opositores à reconstrução. Lá no capítulo 2 e 3 fala muito de Tobias, que ele falava que não daria certo, então ele foi um dos opositores. E como assim? Neemias sai e Tobias volta e assume um lugar de importância dentro do templo? Então Neemias vem com a mudança de quê? Remove todas as coisas de Tobias, todas as coisas erradas que foram colocadas dentro do templo. Então foi um tempo de purificação, né, de limpeza, para tirar tudo aquilo que não agradava ao Senhor. O outro erro foram com os levitas, porque os levitas não estavam recebendo mantimento. As pessoas pararam de dar suas ofertas, né? Então, com isso, muitos foram embora, né? O povo de Jerusalém foram perdendo seus levitas, porque os levitas dependiam da doação, né? Da oferta do povo. E o povo não estava fazendo isso mais. Então, Neemias veio e qual a mudança que ele fez? Instituindo a importância da entrega dos dízimos e ofertas para manter mesmo a casa de Deus, manter os levitas. E a outra coisa que eles estavam fazendo errado, no sábado eles estavam trabalhando. E de acordo com a lei de Moisés, o sábado era o momento do descanso, de adoração a Deus. E eles não estavam fazendo isso. E a mudança que ele fez foi, as portas foram fechadas sexta-noite até sábado à noite. Então, os vendedores que antes ficavam lá até do sábado inteiro, começaram a não entrar mais, porque as portas foram fechadas. Era um momento de consagração, das pessoas estarem com Deus. Então, ele mudou tudo isso que estava de errado. E o último erro aqui que o povo começou a fazer foi casamento. Eles começaram a casar com pessoas de outros povos. E, de acordo com a lei, não era permitido. E Neemias vem até mesmo de forma dura, fala conforme a lei, amaldiçoou aqueles que casaram da forma errada, espancou, puxou cabelo. Ele foi bem firme na sua posição conforme a lei do Senhor. Então, após essas mudanças aqui, as coisas começaram a transcorrer da maneira correta. E eu acho interessante que em todo o tempo, Neemias, ele tinha muito temor a Deus. E ele fala, Senhor, se lembre de mim. Lembre de mim. Ele fala, acho que umas 3 ou 4 vezes, Senhor, lembre-se de mim. Né? Porque eu creio que o fardo era muito pesado, né? Estar à frente desse povo desobediente. Mas ele era obediente a Deus. Ele sabia que ele estava ali porque o Senhor tinha ordenado. Então, Neemias buscou fazer o que era reto diante de Deus. Ele tinha muito temor e dependência de Deus. Então, tudo era à base de oração e de temor à palavra de Deus. O capítulo 3, versículo 22, né, o finalzinho, a parte B, diz assim, lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tenha misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Ele fazia tudo aquilo conforme a lei de forma dura, né, mas era uma correção necessária para que o povo se voltasse totalmente para o Senhor. E ele clama todo o tempo por misericórdia. Deus, tem misericórdia de mim. Porque eu creio que o povo era muito destinado a fazer as coisas erradas, né? Então era necessário ter um braço forte, um braço firme para estar à frente desse povo. E Deus, e Neemias acreditava, confiava no constante amor do Senhor para com ele. Aí eu chego à conclusão. A restauração dos muros que garante a segurança física e espiritual. Então, esse capítulo fala da importância da restauração, que garantiu o retorno do povo para o seu lar físico e também para uma mudança espiritual, né? Muitos estavam quebrados espiritualmente e Deus restaurou eles. Eles entenderam como Deus os amava, que eles eram um povo escolhido, um povo amado por Deus. Então, eles entenderam a importância das leis, a importância de confiar no Senhor, de ter somente um Deus. O livro de Neemias abordou a reconstrução dos muros, mas também contemplou a questão da renovação e redescoberta de que somos totalmente dependentes de Deus. Então, durante esse capítulo, dá para nós entendermos que sem Deus, nós não somos nada. E que é necessária a intervenção do Senhor para que as coisas sejam reconstruídas conforme a vontade de Deus, não conforme a nossa vontade. Então,
Foi isso que eu entendi muito desse livro de Neemias. E o que nós podemos trazer para a nossa vida, que sempre é importante a gente viver esse processo de reconstrução, que às vezes tem áreas da nossa vida que está destruída, né? Estamos tristes em algumas áreas da nossa vida, mas nós podemos confiar que Deus é o grande construtor. Ele tem poder de ir construir qualquer área da nossa vida que está quebrada, que está destruída, e Ele vem e tem o poder de fazer algo novo. Então, que a gente possa confiar no Senhor, confiar nas suas promessas, confiar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, que possamos ter um caráter semelhante ao de Neemias, né? Que tenha um temor, que possamos estar, quem exerce cargo de liderança, saiba levar seus liderados consigo, com amor, com graça, né? Entender que Deus está à frente, que Deus é que faz todas as coisas. Então é isso que eu deixo para vocês no livro de Neemias. Aí eu trouxe aqui um pouquinho, né, do Jet Kids, né, que nós temos várias lições sobre Neemias, e isso é muito importante ser trabalhado com as crianças, de ser obediente, de servir com alegria, que pessoas vão aparecer na nossa frente para nos zombar, mas nós, se tivermos a nossa identidade formadas, fixadas em Deus, isso não vai nos abalar, que devemos ser vigilantes em todo o tempo quando o inimigo se levantar contra nós, da importância de ajudar o outro, porque Neemias, ele não reconstruiu aquele muro sozinho, ele dependeu de várias pessoas, um ali dependeu do outro, para fazer a massa, o tijolo, para carregar. Então, cada um teve sua função. Então, da importância de a gente passar essa mensagem para as crianças de forma clara. E é isso. Excelente, Lili. Amém. Excelente mesmo.